Vivemos num mundo dominantemente capitalista, onde os meios de produção e distribuição são de propriedade privada e com fins lucrativos. Decisões sobre ofertas, demanda, preço, distribuição e investimentos não são feitas pelo governo, e os lucros são distribuídos para os proprietários que investem em empresas. Um sistema socioeconômico baseado no reconhecimento dos direitos individuais, em que toda a propriedade é privada e o governo existe para banir a iniciação de violência humana. Como seria então se todos os países fossem comunistas? O que mudaria para você? O que mudaria no mundo? Acredite ou não, e se todos os países se tornassem comunistas? Em primeiro lugar, não haveria mais países. A sociedade comunista seria idealmente sem classes, sem dinheiro e sem Estado. Assim, todas as fronteiras internacionais seriam, talvez, apagadas e viajar de um lugar para o outro seria bem fácil. O governo se tornaria o único proprietário de todas as empresas e dono de cada propriedade, inclusive a sua. Muitos dizem que a ditadura não é necessária, mas não existem maneiras de tomar os bens do povo sem haver revoltas. As pessoas lutam pelo que conquistaram na vida, e a estatização dos bens geraria revolta. E só uma ditadura sangrenta conteria a revolta popular. A China de Mao Tse-tung matou dezenas de milhões de revoltosos, e isso aconteceria eventualmente no mundo. O comércio seria rigorosamente controlado. Isso significa que o que chegaria até você nos supermercados seria controlado. Com isso, muitas marcas iriam desaparecer nas prateleiras. O povo teria menos dinheiro, mas ao mesmo tempo, menos coisas para comprar. As empresas existentes, todas estatais, não conseguiriam empregar tantas pessoas quanto no capitalismo, onde a concorrência era permitida e o desemprego seria inevitável. A matança de cidadãos foi uma solução usada pelos governantes socialistas. Com a oferta quase zero de trabalho, os salários despencariam e a propriedade iria junto. O governo então arrecadaria menos e todos os serviços públicos seriam afetados de maneira negativa. A economia entraria em queda livre. Liberdades normalmente tidas como certas na própria Constituição são desconsideradas. Liberdade de expressão, de imprensa, religiosa, julgamento justo e até mesmo a vida seria caprichos do Estado. E tudo e qualquer coisa que você dissesse em qualquer mídia estaria sujeito à revisão e você poderia ser julgado ou condenado por suas palavras. Redes sociais como o Facebook funcionariam apenas em prol do governo, ou nem mesmo existiriam. Esse vídeo no YouTube não existiria, assim como o próprio canal. Não haveria mais propriedade intelectual, ou seja, sem direitos autorais e sem patentes. Tecnicamente, a religião seria ilegal. A porcentagem oficial do ateísmo seria de 100%. Extraoficialmente, a religião iria requerer a aprovação do Estado, e somente aqueles que são registrados como religiosos no início estariam autorizados à adoração. O Vaticano seria readquirido pelo governo italiano, e o Papa, juntamente com toda a liderança católica, seriam taxados subversivos e executados ou exilados. Isso vale para qualquer igreja controlada centralmente, em qualquer lugar. Igrejas seriam desapropriadas para dar lugar a outros projetos do governo. Todos os bens pessoais seriam confinados pelo Estado. Nenhum cidadão poderia possuir terras ou imóveis. O valor monetário não seria definido pela valorização natural, mas pelo governo. Devido a isso, o comércio internacional sofreria uma parada, uma vez que cada governo definiria o preço de sua própria moeda e outros países não iriam aceitar essa moeda. Alguns negócios comerciais seriam concluídos, mas apenas em países com recursos ou produtos valiosos. Ainda haveria países ricos e pobres, mas muito menos comércio. A tributação seria definida na faixa de 80% ou 90%, uma vez que todos os serviços são prestados pelo governo, independentemente da renda ou localização. Polícia, bombeiros, educação e governo geralmente são fornecidos dessa maneira na maioria dos países avançados. Mas com o comunismo, outros serviços seriam fornecidos como médicos e habitação. No entanto, como as responsabilidades não seriam mais direcionadas, o nível de especialização despencaria ao longo do tempo, com pessoas se tornando menos e menos qualificadas.
Para que ser eletricista ou encanador se a pessoa já recebe subsídios suficientes do governo? O produto bruto mundial em 2012 foi estimado em cerca de 46 trilhões de dólares, o que equivale a um rendimento global anual per capita de cerca de 6.500 dólares, ou algo em torno de R$ 1.700 por mês para cada pessoa na Terra. Isso, certamente, não seria suficiente para suportar um estilo de vida ocidental para todos no mundo. Se toda a riqueza do mundo fosse repartida de forma uniforme e existissem políticas para mantê-la dessa forma, haveria fome generalizada dentro de um período relativamente curto, talvez 30 anos. Sociedades coletivistas têm consistentemente demonstrado uma incapacidade de fornecer mesmo os mais básicos das necessidades de seus cidadãos a longo prazo. Basta relembrar a imagem duradoura da União Soviética com a imensa fila do pão vigiada pela polícia imperial. Esse seria o retrato do mundo, um povo lutando pela comida. O único país ainda perseguindo um caminho parecido com isso hoje é a Coreia do Norte, que continua a ser incapaz de alimentar a sua população. Não é nenhum exagero dizer que o comunismo, em sua forma mais pura, é um fracasso. Isso é devido à natureza humana. As pessoas querem negociar para ganhar a vida para si e seus filhos, e por seus esforços para permitir que eles obtenham melhores circunstâncias da vida. Mas você, pelo menos, poderia contar para seus filhos que já comeu no McDonald's e eles diriam: "Pai, era bom?"